BPMC é uma associação. Ela não tem poder de regulamentar a profissão. Isso, inclusive, não seria uma coisa legal de fazer e o Ministério Público poderia até investigar a associação, porque ela não tem... A associação não tem direito de regulamentar a profissão, somente conselho, né? Por exemplo, o CRP foi criado através de uma lei. CRF foi criado através de uma lei, não foi? Que regulamentou a profissão? Todos os conselhos, justamente. Então, o que acontece? Não existe regulamentação da profissão no Brasil. Tá? O que existem são associações. E a gente precisa entender o que uma associação pode e não pode fazer. Isso a gente precisa ter bem claro. Só que a gente precisa saber. Então, a associação, ela não tem poder de regulamentar a profissão. O que existe? Que, inclusive, tem também um videozinho no canal do YouTube, onde a antiga gestão da BPMC, a gente fez um vídeo junto, e onde um dos membros da comissão de acreditação, que é a Olga, ela falava o que é a acreditação e por que ela surgiu. Então, eles tentam regulamentar a profissão, mas, por exemplo, não existe um projeto de lei dessa profissão. Esse é o primeiro passo. A psicopedagogia, quanto tempo que aquele projeto já está lá pronto e eles estão tentando fazer com que passe? Eu acho que agora, recente, a profissão de psicomotricista passou. Não adianta, você tem que ter um pé na política, né? Eu odeio, mas... Quem está na associação primeiro tem que começar a se organizar de dentro. A gente organiza a casa de dentro para depois a gente ir para fora, né? Então, a associação, ela busca regulamentar essa profissão, ela busca defender os interesses da classe. São duas associações, a BPMC e a CBR. O processo de acreditação, ele vem nessa tentativa de... eu vou te dar um selo de que você é um profissional acreditado. Mas você não precisa desse selo para ser uma analista do comportamento. Quantos colegas meus de UNB será que tem esse selo? Acho que quase ninguém. Será que os próprios diretores e membros da associação são profissionais acreditados? Não sei. Senso crítico. Porque entende que se eu quero dar o exemplo, se eu quero falar que o BCBA é importante, eu não preciso ser uma BCBA para eu falar isso? Eu tenho que dar o exemplo dentro da minha própria casa. Eu tenho que ser aquilo que eu falo, né? Eu falo essa frase, né? Eu vivo do que eu falo, né? Eu não falo do que vivo. Então, eu acho que é importante a gente ter esse senso. Outra coisa importante é que o CFP não tem entre as especialidades do CFP análise do comportamento. Né? Então, por exemplo, alguém me pergunta assim, essa pós é uma especialização? As pessoas confundem, né, especialização com pós-graduação lato sensu. Quem é fono, por exemplo, ou psicólogo e fez uma pós e depois pediu o reconhecimento dessa especialização no conselho? Quem dá esse título de especialização são os conselhos de vocês, né? Não é o MEC. Não é as instituições de ensino superiores. Então, é errado falar que é uma especialização. Não, eu ofereço pós-graduação lato sensu e cursos de extensão. Né? E aí você pode pedir para o seu conselho para que ele reconheça você como um especialista na área, certo? E, por exemplo, na fonoaudiologia, existem locais, eu acho que até o Cefac, que já tem isso já é automático. E aí tem muitas críticas dentro disso também, da área, que é uma questão política, tarará, não tem? Exatamente. Eu tenho amigas fonos, então eu já ouvi essa discussão. Tá? As disciplinas, aí a gente falou um pouquinho das disciplinas sobre análise de comportamento, são vistas em maior escala nos cursos de psicologia, sim, em maior escala. Agora, qual escala é essa? Depende, igual eu perguntei para vocês, quem teve mais, quem teve menos. Mas também são vistas na pedagogia, no marketing. Eu tenho uma amiga que é do marketing e ela viu sobre outra área muito importante, economia comportamental. Usar os princípios da análise de comportamento na economia. Tem uma disciplina na UNB muito tradicional de economia comportamental. Entende que a gente tem diversos desdobramentos? Tá? Então, a gente não tem regulamentação da profissão.